Agora, o que chama a atenção, mesmo liderando o número de mortes, o prefeito de Joinville, em entrevista coletiva, informou que alguns serviços já podem ser liberados a partir da semana que vem. Por isso a gente vai para lá entender tudo. É sim, Fernando. Olha, volta às aulas e volta dos ônibus já para a semana que vem. Isso foi anunciado. Vamos conversar então ao vivo com a Ana Paula Damasio, que vai trazer para a gente as informações. E até que ponto, de fato, isso pode acontecer, hein, Ana? Bom dia para você. Bom dia, Cibele. Bom dia a todos que estão acompanhando o SBT Meio-Dia. Em entrevista ontem com o prefeito do Deller, após a coletiva, e que também foi feita com o governador Carlos Moisés, o prefeito foi questionado sobre a volta às aulas e a volta do transporte coletivo, possivelmente aí nas próximas semanas. Ele disse que a volta deve ocorrer e que essa volta é muito aguardada pelos empresários e pelas pessoas aqui em Joinville. Vamos ouvir agora a entrevista. As creches voltassem a funcionar, ou seja, nossas crianças de 0 a 5 anos, que hoje estão muito mais vulneráveis em suas casas, pudessem estar mais bem protegidas. Submetemos isso à avaliação do governador e percebemos que podemos ter avanços também nesse sentido. O prefeito também afirmou durante a coletiva de que é necessário que as pessoas contraiam os vírus para que elas possam adquirir anticorpos e também admitiu que há uma subnotificação dos números de casos confirmados aqui na cidade devido à falta de testes. Vamos ouvir agora na entrevista. Há uma subnotificação, nós estamos resolvendo isso agora, estamos realizando nesse momento com o pessoal da área de saúde 3.000 testes, 1.000 já aconteceram, mas nós pretendemos chegar até 65.000 avaliações. É essencial que esse vírus ele alcance a população como um todo para que a gente crie esses anticorpos, porque o que é importante nisso tudo é fazer com que as pessoas na faixa de risco, ou seja, aqueles que têm mais de 60 anos, as gestantes, os que têm deficiência, possam estar mais protegidos. Essa é a nossa busca, fazer com que a gente tenha o menor número de mortes possíveis nessa faixa de risco, porque ninguém morre abaixo de 60 anos. A situação de Joinville é uma situação hoje bastante tranquila. Apenas 43% dos leitos de UTI eles estão sendo ocupados, existe uma reserva técnica generosa, nós temos um número relativamente pequeno de mortes. É claro que esse número ele deve crescer, nós esperamos que possa até multiplicar em função da proximidade do inverno, mas numa leitura anterior que já tivemos, se nós tivéssemos hoje 133 mortes acontecidas, estaríamos dentro de todos os limites de segurança. Joinville teve mais uma morte registrada por coronavírus, chegando agora a 20 mortes no total pela doença. Entre as últimas vítimas, estão 2 enfermeiros, um de 44 anos e outra enfermeira de 52 anos. Os 2 não tinham históricos de doenças pré-existentes. Joinville já registrou 392 pessoas infectadas por coronavírus. 296 pessoas já se recuperaram da doença. Hoje, existem 21 pessoas internadas por coronavírus, sendo que 16 delas em UTI. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. Está aí, né, a fala do prefeito, acabamos de conferir, o do Deller, falando sobre as razões dessa possível retomada a partir da semana que vem. Agora vamos acompanhar, né, Fernando? Porque diferente do que diz o prefeito, pessoas com menos de 60 anos, infelizmente, morrem sim por conta do coronavírus. Exatamente. A gente vê uma contradição nessa fala do prefeito que fala o seguinte: existe uma subnotificação, quer dizer, os números que estão sendo informados ou conferidos pela Secretaria Municipal de Saúde não são os reais. Então, como é que o prefeito coloca que está vivendo uma situação mais favorável se os números estão subnotificados, não são os reais? Pode ser que haja na cidade um número maior de pessoas infectadas ou até mesmo morrendo por lá. Agora, um detalhe, o prefeito colocou que se 133 pessoas tivessem morrido, ainda estaria numa margem de dentro da segurança na saúde pública. O fato é que a preservação da vida tem que ser por completo. E, além disso, Santa Catarina chega aí a 126 mortes
e, segundo o secretário de Estado da Saúde, é sim motivo para muita preocupação, principalmente quando a gente fala de Joinville. Então, a gente vê pontos distintos quando a gente fala de governo do Estado, onde o secretário de Estado da Saúde diariamente coloca preocupação com a curva acelerada no crescimento de casos e de mortes em Santa Catarina, e agora a gente percebe a fala do prefeito de Joinville, o Dudele, falando que a situação é tranquila por lá. As falas não se completam, muito pelo contrário, se contradizem. Então vamos agora acompanhar o que as prefeituras já estão imaginando para esta possível liberação. O prefeito Dudele acabou de falar. O governador ouviu as demandas e sim, as aulas e os ônibus devem voltar na cidade. Inclusive, o SBT Meio-Dia já havia conversado com o secretário municipal de saúde de Joinville, o Jean Rodrigues, que confirmou para a gente aqui que Joinville é favorável ao retorno do transporte coletivo. Então, a gente tem aqui a fala do prefeito Udo Deller. A gente ouviu agora pela manhã as prefeituras e aqui estão as principais declarações das maiores cidades do estado com relação a ônibus e aulas, liberações já para a próxima semana. Joinville, como a gente acabou de ver, ônibus e creches para crianças de até 5 anos devem retornar na próxima semana. Florianópolis diz o seguinte: eu já vou ouvir o prefeito Jean Loureiro, mas aqui está a apuração da nossa equipe de produção. Será definido na sexta-feira. Blumenau: aulas não estão confirmadas e o transporte coletivo será anunciado em breve, mas sem data definida, o que disse a Prefeitura de Blumenau. Vamos para a próxima tela, acompanhando as demais cidades de Santa Catarina. Criciúma: a Prefeitura só vai se manifestar depois de um novo decreto do governo. Foi o que respondeu a nossa produção, a Prefeitura de Criciúma. E, por fim, Chapecó: não voltam segunda-feira essas atividades, ônibus e aulas, e novas medidas de combate ao coronavírus serão anunciadas em breve. Chapecó está passando de 800 casos, já era esperado a não volta nem dos ônibus, tampouco das aulas por lá. Agora sim, eu quero ouvir o prefeito Jean Loureiro. Agora pela manhã ele encaminhou para o SBT Meio-Dia uma declaração. A gente quer saber o seguinte: o governo do estado está oferecendo uma ferramenta, e é por conta disso que o governador está visitando as regiões, e nessa ferramenta estão todas as informações: número de mortes, crescimento da curva, expectativa de crescimento, leitos de UTI, e sim, os prefeitos vão poder decidir a partir de uma liberação do governador o que volta e o que não volta. Vai estar nas mãos dos prefeitos. Vamos agora tentar ouvir todos eles. A gente já conversou com as prefeituras, mostramos aqui, e agora vamos ver o que diz o prefeito Jean Loureiro com relação a essas liberações que vão ficar a cargo aí das prefeituras. Com relação a ônibus e também aulas, Jean Loureiro, prefeito da capital, respondeu assim: a Prefeitura de Florianópolis segue uma linha de planejamento e agora o que está na pauta é o transporte coletivo. Nós não sabemos ainda se temos condições de liberar nesse momento, mas estamos nos preparando para, se os números permitirem isso no futuro, poder realizar de maneira organizada com vários critérios. Só após esse monitoramento, vamos avaliar numa segunda etapa as escolas, e um monitoramento posterior é que vai permitir avaliar os eventos ainda no futuro distante. Então é o seguinte: eventos nem pensar, aulas da mesma forma, e o transporte coletivo, que o próprio prefeito chegou a falar para a gente aqui, ao vivo, no SBT Meio-Dia, que uma possível liberação aconteceria agora, no final desta semana, ou no início da semana que vem. Por enquanto, nada definido. Como a Prefeitura informou para a gente anteriormente, deve ser definido amanhã, mas nenhuma confirmação. Bom, para explicar mais uma vez para você, é o seguinte: o governador criou essa ferramenta com dados atualizados que mostra a situação atual do coronavírus e agora a intenção é regionalizar. Significa o quê? Se uma região do estado está com uma situação mais delicada, por lá os prefeitos vão manter algumas restrições. Se outras regiões estão mais tranquilas, aí as liberações podem acontecer, mas sim será uma decisão em conjunta com as prefeituras. Vamos assistir então o que respondeu ao SBT Meio-Dia o presidente da Federação Catarinense dos Municípios com relação a essas liberações e esta nova forma de decidir o que volta e o que não volta. Saulo Esperotto conversou com o SBT Meio-Dia. E os municípios farão o controle e a implantação do serviço de transporte coletivo local. Então nós temos que diferenciar alguns setores. Nós temos o transporte coletivo
municipal, né? Do interior também. Nós temos também o transporte, isso é responsabilidade do município, após a liberação do governo do estado de Santa Catarina, do regulamento sanitário, da retirada dessas restrições, né? Automaticamente nós teremos a implantação desse serviço. Cabe também ao governo do estado de Santa Catarina o transporte intermunicipal, é ele que é responsável pelo processo, e o interestadual, sabendo que todo esse procedimento somente será iniciado através da liberação, ou seja, a retirada das restrições pelo governo do estado, a criação desse regulamento sanitário, para que a gente possa, essas normas, normatização, para que os municípios possam atuar, e aí sim cada município, dependendo da sua intensidade, dependendo da contaminação, poderá automaticamente liberar um transporte coletivo que, sem dúvida, é importante para a mobilidade, para a economia, para as atividades empresariais, mas também deverá todo ser regulamento sanitário porque não haja contaminação, ou seja, que nós temos interesse, sem dúvida alguma, na preservação, na saúde das pessoas em conjunto. Então é saúde junto com a economia, ou seja, os dois têm que andar juntos no mesmo processo. Presidente da FECAM, Saulo Esperotto, e a gente conclui então, por enquanto, este assunto desta forma. O governo tem que autorizar as prefeituras a tomarem a decisão. Ficou claro na fala do presidente da FECAM, que representa os municípios. O governo tem que autorizar. Prefeituras, agora vocês tomem a decisão. O governo está liberando. Enquanto isso, o transporte coletivo e as aulas vão continuar suspensos por aqui. Novidades devem acontecer nos próximos dias.